do Estado do Piauí, suspeito dos crimes de violação sexual mediante fraude e importunação sexual. Segundo as investigações, as vítimas têm entre 14 e 20 anos. Pelo menos 12 garotos até o momento foram identificados como vítimas do homem que usava da influência de líder religioso e como treinador profissional de um time de futsal em Parnaíba para praticar os crimes. Nos últimos anos, ele realmente colocou para frente a carreira dele de treinador, de agenciador de meninos, conseguiu mandar alguns meninos para fora do Piauí. Alguns desses meninos jogaram fora do Piauí e isso deu alavancou a carreira dele. E isso fez com que ele conquistasse mais ainda a confiança não só das crianças como dos pais. Então a gente está falando de uma pessoa que ela tem realmente esse poder de saber conduzir tudo isso que ele quis fazer, tanto no meio do futebol quanto no meio da igreja. E importante a gente ressaltar que a gente só teve conhecimento disso, a Polícia Civil só teve conhecimento desses fatos após uma denúncia anônima. Ele é uma pessoa extremamente manipuladora. Então os meninos pediam uma bênção para ele, os meninos chamavam ele de pai, ele se apresentava para os meninos como pai espiritual. Ele é uma mistura de João de Deus no futebol. Porque as coisas que ele dizia, da forma que ele dizia, fazia as meninas acreditarem que aquilo ali era normal, que era daquela forma que eles iam encontrar uma purificação, era dessa forma quando era para a igreja. E quando era do outro lado, eles diziam que ele ia melhorar no futebol, que para destravar o futebol, para que eles melhorassem no futebol, eles tinham que ter esse tipo de intimidade com ele. Bom, o Guacelli, infelizmente isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. É um homem que está lá trabalhando com sonhos, com garotos que desejam estar à frente do time, e ele cria uma história que sempre vai ter um olheiro. E ele vem com um papo, sempre conversando com os adolescentes, com os meninos ali, dizendo que vai criar essa expectativa, de que vai criar uma possibilidade, que essa molecada vai avançar no futebol e vai se aproximando de uma outra maneira. Se aproximar do garoto, ser próximo ali no sentido de ajudar, de incentivar, de colaborar, ok. Se aproximar para tirar proveito, aí, minha gente, aí é caso de polícia. É uma sedução, aí com certeza foram 12 vítimas que a polícia conseguiu identificar e conseguiu pedir a prisão. E a justiça somente decretou a prisão porque tinha provas contundentes, né, desse homem a respeito desse assédio contra esses adolescentes. E é um crime quem faz isso, né, contra adolescentes e contra as mulheres também. Né? Vamos lá, Roberto Guacelli, vou querer a sua opinião nesse próximo caso e você também que está comigo em casa. Está acontecendo uma festa de casamento, uma celebração. Preste atenção. Esse casamento está celebrando a união de um casal e acabou em tragédia. Tudo estava correndo muito bem, as pessoas estavam ali se divertindo, clima de união, familiares, amigos, como manda uma festa de casamento. Só que no final dessa festa, Luiz Fernando, que é um comerciante de 32 anos, ele colocou a mão na barriga de uma moça, uma convidada da festa. Mas ele colocou a mão porque ela está grávida. E ele falou, poxa, muita saúde, que dê tudo certo. Ele deseja saúde para o bebê, para a mãe. E ele vai embora. Ele está com a esposa. Este homem, Luiz Fernando, está com a mulher. A moça grávida está esperando o bebê e está acompanhada do Mateus. O marido dessa grávida não gosta nada do que vê. Ele falou, amigão, não encosta a mão na barriga de uma mulher grávida. Isso é falta de respeito. Você está pensando o quê? Eu vou te pegar lá fora. Sabe aquela coisa de escola? Mas dessa vez foi numa festa de casamento. E o cara está indo embora. O marido da grávida, tomado pelo ciúme, tomado pela revolta, pela raiva, o Mateus chama vários parentes, pega um carro e vai atrás de Luiz Fernando e da esposa. Me dá as imagens do local onde tudo aconteceu. Olha lá, ó. É nessa área. Eles esperam Luiz Fernando diminuir a velocidade e aí eles abordam o casal. Os homens espancam o Luiz Fernando
A esposa dele tenta proteger o marido e também acaba agredida. Não satisfeito, segundo a vítima, o Matheus ainda atropela os dois e quando foge, ainda atropela uma outra pessoa, olha só, que estava lá ajudando nas agressões. O Luiz Fernando não resiste aos ferimentos e morre. O rapaz pode ter errado, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão falar: Gotino, não se encosta na mão, na barriga de uma mulher grávida. Não, tem que perguntar antes, tem intimidade para isso? Eu sei de tudo isso, também concordo. Mas você transformar isso numa situação de crime, a esposa dele sobreviveu, ela vai falar, está se recuperando dos graves ferimentos. Por enquanto, Matheus, que não tinha carteira de habilitação, olha só, está preso por homicídio. A polícia aqui de São Paulo investiga o caso. Eu vou conversar agora com o Aguiar Júnior, o nosso repórter que foi até o local onde tudo aconteceu e vai trazer as primeiras informações para a gente. Por favor, então, Aguiar, conta para a gente essa história impressionante, o que aconteceu. Você. Ei, Gotino, boa tarde para você. Nós estamos exatamente no local do atropelamento. Este ponto, debaixo desta árvore aqui, numa avenida, dependendo do horário, bastante movimentada, que não tem câmeras de monitoramento. Do lado de lá é um terreno, é como se fosse um quintal gigantesco. Do outro lado, mato, é um loteamento. Foi exatamente neste ponto aqui que o Luiz Fernando foi atropelado e assassinado. Mas essa história começou bem antes, viu? O Luiz Fernando estava meio brigado com a esposa dele. Então, para reconciliar, ele resolveu sair com a companheira dele. Ele recebeu um convite para participar de uma festa de noivado. Foi. Ele foi com a esposa e com os 3 filhos. Nesta festa, teria havido uma discussão. E aí chegou a turma do Deixa Disso, separou, foi cada um para o canto. Por volta de 3 horas da madrugada, o Luiz Fernando decidiu voltar para casa. Só que como ele estava com os filhos, o pai dele decidiu levar as crianças, porque ele queria ir para outro local com a esposa para aproveitar então aí essa reconciliação. Os dois estavam saindo desta festa, só que na saída o Luiz Fernando acabou colocando a mão na barriga de uma mulher grávida para desejar felicidades e principalmente saúde para o bebê e para a mãe do bebê. Só que o Matheus, casado com esta mulher, teria visto esta atitude do Luiz Fernando e não gostou. Achou que foi um desrespeito. E aí começou novamente mais uma briga, a confusão reiniciou e aí envolveu amigos do Luiz Fernando, familiares do Luiz Fernando, familiares também do Matheus. Só que aí chegou novamente a turma do Deixa Disso, separou e cada um seguiu um caminho. Foi quando o Luiz Fernando então decidiu sair desta festa, aproveitando que os filhos tinham ido embora com o avô, e estava voltando também para casa, caminhando com a esposa dele. E aí quando exatamente ele passava por este ponto aqui, o Matheus vinha atrás, o Matheus veio seguindo o Luiz Fernando. Foi exatamente aqui que o Luiz Fernando foi atropelado. Ele desceu do carro porque ele passou mal. Ele desceu para poder esperar um pouquinho, né, sentir um ar mais puro. A esposa dele estacionou, ele desceu. Quando ele desceu do carro e a esposa deu a volta no veículo para encontrar com o Luiz Fernando, os dois foram atropelados. O carro do Luiz Fernando também, que estava parado aqui, também foi atingido. O Matheus atropelou os dois, ainda teria descido do carro e agredido o Luiz Fernando diversas vezes. Só que os parentes do Matheus também teriam seguido, todos. Quando eles chegaram aqui, participaram também da confusão, e é justamente isso agora que a Polícia Civil está investigando. Se além do Matheus, se os parentes do Matheus, o padrasto, a mãe, os irmãos dele também participaram dessa briga e ajudaram na agressão. Tudo isso agora faz parte de um inquérito policial. O Matheus foi preso em flagrante, prisão preventiva para ele. Ele continua na cadeia, ele foi encaminhado para um presídio depois de passar por uma audiência de custódia. O Luiz Fernando, infelizmente, ele morreu aqui mesmo no local.
quando os policiais militares chegaram para atender a ocorrência, o Luiz Fernando já não estava mais respirando por conta dos ferimentos. Ele ficou bastante ferido. Então, nesse exato momento, a família do Luiz Fernando espera que a polícia termine esse inquérito para poder saber se outras pessoas realmente participaram dessas agressões e se essas pessoas também serão processadas, também serão presas. Principalmente os irmãos do Matheus que teriam participado então dessas agressões. O Luiz Fernando, infelizmente, acabou morrendo. A esposa dele está em casa, está acamada, não consegue sair, ainda não foi ouvida pela Polícia Civil, deve prestar depoimento nos próximos dias, até para contar o que realmente aconteceu aqui, porque é a única testemunha do crime. Então, todas essas informações ainda estão sendo juntadas pela Polícia Civil. Tanto o carro do Matheus, que foi usado como arma de crime, como o carro do Luiz Fernando, que também acabou sendo atingido, os carros estão apreendidos. Ainda vão passar por perícia, viu, Gotino? Muito bem, Aguiar. Olha, o Luiz Fernando, 32 anos, comerciante, colocou a mão na barriga da moça. Talvez estavam ali conversando e com a esposa ao lado, não foi com malícia, não foi com maldade, e ele deseja saúde para o bebê, para a mãe, e vai embora com a esposa. Pelo menos essa é a versão contada pela mulher dele. O marido da grávida não gostou nada do que viu, chamou algumas pessoas da festa, pegou um carro, ele nem habilitação tem, pelo menos essa informação que foi passada, e foi atrás do Luiz Fernando e o agrediu. O Luiz Fernando acabou morrendo, a moça ficou ferida, a gente vai... tem as imagens dela aqui, olha aí, ó. Abre o áudio dela, tem o áudio dela nesse vídeo? Nós saímos da festa, Ó. tô com ciúmes da esposa dele, estava grávida. Olha lá, ela fala em 5 ciúmes. pessoas bateram no meu esposo até a morte. Não satisfeito que bateram nele tanto, eu pedindo pelo amor de Deus deles, para eles não bater mais, eu me joguei em cima deles, em cima do meu esposo, que eles estavam batendo muito. Eu me joguei em cima dele, do meu esposo. O Matheus, que está preso, veio com o carro e atropelou a gente. Uma vez, 2 vezes. Aí atropelaram ele de novo. Foi o Matheus. Aí Olha esse Matheus atropelou. Essa é a esposa do Luiz Fernando. O Matheus está preso. Guastelli, era uma festa, Guastelli. Era uma festa que terminou com essa tragédia. Uma festa de casamento, né? É. Exatamente. E agora ele vai passar a lua de mel na prisão e espero, né, que fique muitos anos lá. Uma falta de respeito, pode ser uma falta de respeito, eu entenderia como uma falta de respeito, mas não a ponto de ficar com ciúmes e ir atrás, pegar mais 4 convidados que estavam na festa e ir atrás, agredir até a morte o rapaz que colocou a mão na barriga da sua esposa. É. Porque com certeza não foi com malícia, porque a esposa estava ao lado. Então, um verdadeiro covarde. Ô Guastelli, eu concordo plenamente com você, e mais, poderia ter conversado numa boa, falou, amigão, não faz isso, não põe a mão na barriga da minha mulher, não gostei, acabou, não gostei, vou te pegar lá fora. E o Duriel, meu diretor de TV, falou, ô Gotino, o cara ficou incomodado que passou a mão na barriga, agora vai ver o filho nascer? Não vai, porque o filho vai nascer e ele está preso. Eu vou pedir para você ir lá na minha rede social, na rede social do Cidade Alerta, tem essa foto aqui postada. Pode colocar a foto aqui, ó. Tem essa foto aqui postada, ó. Você vai lá e escreve pra gente sobre esse assunto. Não se põe a mão na barriga de grávida, não se beija bebê. Ai, que lindo, bebê! Beija, não beija, ninguém beija bebê. Bebê não se beija. Não se fica pegando o bebê. Vai visitar? Fica de longe. A criança nasceu agora, deixa só o contato com a mãe, com o pai ali e só. Ah, mas é meu neto, Gotino. Não faz isso. Né? Tá tendo até agora um surto de bronquiolite, complicado. Então o que tem que acontecer? Criança, bebê, não se beija, não se passa a mão na barriga de grávida. Quero que você vá lá e comente, tá nessa fotografia aqui, ó, na nossa rede social. Aproveita e siga a gente nas redes sociais, @Cidade Alerta. Já aproveita, segue o Gotinão, já segue o Guastelli também. E vamos com as histórias da vida real. Vem que vem! Vem com o Cidade Alerta. Com
comigo não tem ninguém, bicho. É assim, ó. Nós vamos pra cima. Eu vou trazer agora. Já é a reportagem, Natália? Natália Campos está comigo aqui, a minha editora-chefe. Já é a história? Pois bem, a reportagem está pronta. Me dá a imagem deste homem em ação. Atenção, gente. Um homem invade um apart-hotel, vestindo terno. Olha só. Tá vendo ele aí? Você fala, Coutinho, quem é? O Lombardi? Não. Ó. Ó. Tá vendo? As câmeras de segurança flagram toda a movimentação. E ele anda pelas áreas ali de acesso, área exclusiva para funcionário. Ele vai até um apartamento, arromba a porta e rouba 10 relógios de luxo, avaliado em mais de 80 mil reais. Aí você falou, Coutinho, eu acho que eu já vi esse cara em algum lugar. Não viu não. Não viu não. Não viu não. Durante o crime, se eu contar pra você que esse cara, ó, arrebentando a porta ali, ó, ele não tem essa cara, ele não tem essa cabeça, ele tá usando uma máscara de silicone que imita o rosto de uma pessoa, ó. Você olha assim e fala, não, é um carecão, tá com a careca lustrada, ó. Ele olha para a câmera e ele não tem medo. Por quê? Porque ele não vai ser reconhecido. A polícia descobriu que por trás da máscara estava um advogado. Um advogado. Só que a história ganha um novo personagem. O advogado aponta uma outra pessoa como responsável intelectual do furto. Hoje, terça-feira, hoje é terça, né? Policiais estiveram na casa da mãe de um deles e no prédio onde um deles mora. Você vai ver o que a polícia achou lá. Acompanhe comigo a reportagem. Policiais civis estiveram no prédio onde mora o empresário Alexandre Cioto, em Niterói. No apartamento dele, os agentes apreenderam computadores e celulares. Alexandre Cioto é acusado de planejar a invasão a um apart-hotel de alto padrão no bairro Gragoatá, no dia 7 de fevereiro. Segundo a polícia, o crime foi executado pelo advogado criminalista Luiz Maurício Martins Galda. É ele, de acordo com os agentes, que aparece nesses vídeos. As imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação. Este vídeo mostra o momento em que o advogado deixa o prédio onde trabalha, pega um táxi e segue para o apart-hotel. Ele chega ao prédio pouco antes das 8 da noite e entra usando um acesso exclusivo de funcionários. O homem está de terno e usa luvas e uma máscara de silicone. Ele vai até o apartamento e arromba a porta. Fica cerca de 16 minutos dentro do imóvel e sai levando 10 relógios avaliados em 80 mil reais. O advogado saiu do hotel a pé, caminhou cerca de 300 metros e entrou em um carro que ele mesmo tinha estacionado horas antes perto do apart-hotel. Foi refazendo os passos do criminoso que a Polícia Civil chegou até o advogado Luiz Maurício Martins Galda. Os investigadores descobriram que ele usou o próprio carro para fugir da cena do crime. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa e também no escritório dele. O advogado se apresentou à delegacia e confessou o crime. Na confissão, ele apontou o empresário e ex-candidato a vice-prefeito de Niterói, Alexandre Cioto, como o mandante da ação. Segundo o advogado, Cioto acreditava que havia cerca de US$1 milhão escondidos no apartamento da vítima, um imóvel que ele mesmo vendeu e conhecia bem. Cioto teria repassado detalhes sobre a rotina da vítima e o funcionamento do prédio, aproveitando que ela estaria viajando no dia do crime. Segundo a polícia, ele dividiria o dinheiro com o advogado. Os dois foram indiciados por furto qualificado e podem pegar até 12 anos de prisão.
Olha, o disfarce é interessantíssimo. O Guarcelli vai até falar sobre isso, mas o sistema de segurança do prédio ali foi totalmente falho.